Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ou da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Roacuta. O que devo saber antes de usar este medicamento? Roacuta é teratogênico, isto é, pode ocasionar graves defeitos físicos ao feto, envolvendo em particular o sistema nervoso central, o coração e os grandes vasos sanguíneos, quando ocorrer gravidez durante o seu uso ou mesmo até um mês após a interrupção do tratamento, independentemente da quantidade de medicação ou tempo de tratamento. Por esse motivo, Roacuta não deve ser tomado por mulheres grávidas ou que possam engravidar. Há também risco elevado de aborto espontâneo. Roacuta é contraindicado a mulheres com potencial de engravidar, a menos que elas satisfaçam todas as condições a seguir. Ter acne grave resistente às terapêuticas convencionais. Ser confiável na compreensão e cumprimento das instruções. Ser informada pelo médico sobre o perigo de engravidar durante e até um mês após o término do tratamento com Roacuta. Ser advertida sobre a possibilidade de falha do método anticoncepcional. Confirmar que compreendeu as precauções. Ser capaz de usar medidas contraceptivas eficazes mandatórias. Usar contracepção eficaz sem interrupção durante um mês antes do início do tratamento com Roacuta, durante o tratamento e até um mês após a descontinuação do tratamento. Ter teste de gravidez negativo, supervisionado pelo médico, no mínimo 11 dias antes de iniciar o tratamento. Recomenda-se fortemente a repetição mensal do teste de gravidez. Iniciar a terapêutica com Roacuta somente no segundo ou terceiro dia do próximo ciclo menstrual normal. No caso de repetição do tratamento, você deverá também utilizar as mesmas medidas anticoncepcionais eficazes e de modo contínuo um mês antes, durante e até um mês após o tratamento com Roacuta, e os mesmos testes confiáveis de gravidez devem ser realizados. Ter entendido as precauções e confirmado seu entendimento e sua vontade de se submeter a medidas contraceptivas confiáveis, como foi explicado. Mesmo pacientes do sexo feminino que normalmente não utilizam métodos anticoncepcionais, por causa do histórico de infertilidade, exceto no caso de retirada do útero, ou que dizem não apresentar atividade sexual devem usar medidas contraceptivas eficazes enquanto receberem isotretinoína, seguindo as instruções citadas anteriormente. Caso ocorra gravidez durante o tratamento com Roacuta ou durante o mês seguinte após sua interrupção, o seu médico deverá ser imediatamente informado. Roacuta pode passar para o leite materno, e, por esse motivo, se você estiver amamentando, informe seu médico e não tome este medicamento. Distúrbios do fígado e vesícula biliar. A função do fígado ou enzimas deve ser examinada antes e um mês após o início do tratamento e, subsequentemente, a cada 3 meses ou mais frequentemente, se houver indicação médica. Quando os níveis das enzimas se alteram significativamente, pode ser necessária a redução da dose ou interrupção do tratamento. Metabolismo lipídico. Os lípides no sangue, em jejum, também devem ser examinados antes, um mês após e, subsequentemente, a cada 3 meses ou mais frequentemente, se houver indicação clínica. Os lípides no sangue geralmente retornam ao normal ao se reduzir a dose ou descontinuar o tratamento. As alterações nos lípides no sangue podem responder a medidas dietéticas. Recomenda-se o controle de elevações clinicamente significativas de triglicérides no sangue, pois níveis maiores que 800 mg por decilitro estão relacionados, às vezes, com pancreatite aguda, potencialmente fatal. Vide item quais males que este medicamento pode me causar? Portanto, Roacuta deve ser descontinuado caso ocorra aumento dos triglicérides no sangue incontrolável ou sintomas sugestivos de pancreatite. Distúrbios psiquiátricos. Depressão, sintomas psicóticos, problemas de percepção, julgamento, raciocínio e de comportamento, raras tentativas de suicídio e suicídio foram relatados nos pacientes tratados com Roacuta. Embora uma relação causal não tenha sido estabelecida, cuidados especiais precisam ser tomados, se você tiver histórico de depressão, e deve ser supervisionado quanto à ocorrência de sinais de depressão e encaminhado para tratamento apropriado, se necessário. A interrupção de Roacuta pode não resultar em alívio dos sintomas, e avaliação psicológica ou psiquiátrica pode ser necessária. Distúrbios do músculo esquelético e tecido conectivo. Alterações ósseas, incluindo fechamento precoce de epífises, parte dos ossos longos relacionada ao crescimento, hiperostose, aumento de volume no osso, e calcificações de tendões e ligamentos têm ocorrido após vários anos de administração de altas doses para tratamento de desordens da queratinização. A dose diária cumulativa, e a duração do tratamento desses pacientes geralmente excede aquela recomendada para o tratamento da acne. Dessa forma, uma avaliação cuidadosa do risco-benefício deve ser realizada para cada paciente. Dores musculares e nas articulações podem ocorrer e podem estar associadas com redução da tolerância ao exercício intenso. Aumentos isolados de creatinofosfoquinase, CPK, sérica têm sido relatados em pacientes tratados com Roacuta, particularmente aqueles sob atividade física intensa. Distúrbios do sangue. Diminuição da contagem de células vermelhas, diminuição da contagem de células brancas incluindo neutropenia grave, diminuição do número de neutrófilos no sangue, e raros relatos de agranulocitose, redução de glóbulos brancos.
Roacutan deverá ser interrompido se ocorrer redução clinicamente significativa na contagem de células brancas. Distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo. Pioras agudas do quadro de acne são ocasionalmente vistas no período inicial do tratamento, usualmente de 7 a 10 dias, e, geralmente, não necessitam de ajuste de dose. Evite exposições à luz solar e aos raios ultravioleta. Quando necessário, utilize fatores de proteção elevados com FPS superior a 15. Você deve evitar o uso associado de agentes descamativos ou esfoliantes na pele, por causa do risco de irritação da pele. Dermabrasão agressiva e tratamentos cutâneos com laser devem ser evitados, quando em uso de isotretinoína e até 5 ou 6 meses após o tratamento, por causa do risco de cicatrização alterada, cicatriz espessada, em áreas atípicas e de, mais raramente, alterações da cor da sua pele nas áreas tratadas. Evite fazer depilação mecânica, com cera, durante pelo menos por um período de 6 meses após o tratamento, por causa da possibilidade de esfolar a pele, com formação de cicatriz ou dermatite. Utilize emolientes e hidratantes labiais no início e durante o tratamento, para evitar o ressecamento labial. Reações graves na pele, por exemplo, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, associadas ao uso de Roacutan têm sido reportadas pós-comercialização. Esses eventos podem ser graves e resultar em morte, eventos com risco de vida, hospitalização ou incapacidade. Você deve ser cuidadosamente monitorado para reações graves na pele, e Roacutan deve ser descontinuado se necessário. Distúrbios visuais. Problemas visuais devem ser cuidadosamente monitorados. Ressecamento ocular, blefarite, inflamação na borda da pálpebra, conjuntivite, opacidades nas córneas, diminuição da visão noturna e ceratite geralmente são resolvidos após descontinuação do tratamento. O ressecamento ocular pode ser minimizado com o uso de lubrificantes oculares e lágrimas artificiais. Por causa da possibilidade de ocorrer ceratite, pacientes com ressecamento ocular devem ser monitorados. Se você tiver dificuldades visuais, procure seu médico para avaliação oftalmológica, e ele poderá considerar a suspensão de Roacutan. Pode ocorrer intolerância a lentes de contato, e, por isso, você precise usar óculos durante o tratamento. Hipertensão intracraniana benigna. Casos raros de hipertensão intracraniana benigna, pseudotumor cerebral, têm sido relatados, alguns com uso concomitante de tetraciclinas, vide item principais interações medicamentosas. Sinais e sintomas de hipertensão intracraniana benigna incluem dor de cabeça, náuseas, vômitos, distúrbios visuais e edema de papila. Se você apresentar sinais e sintomas da hipertensão intracraniana benigna, procure seu médico, pois o uso de Roacutan deve ser interrompido imediatamente. Portanto, tratamento concomitante com tetraciclinas deve ser evitado. Distúrbio gastrointestinal. Roacutan tem sido associado com doença inflamatória intestinal, incluindo inflamação intestinal regional e doença de Crohn, em pacientes sem história prévia de desordens intestinais. Se você apresentar diarreia grave, hemorrágica, procure seu médico, pois o uso de Roacutan deve ser descontinuado imediatamente. Reações alérgicas. Reações anafiláticas, alergia sistêmica, têm sido raramente relatadas e apenas após exposição prévia a retinoides. Reações alérgicas cutâneas são relatadas raramente. Casos graves de vasculite, inflamação dos vasos, alérgica, geralmente com púrpura, hematomas e equimoses, das extremidades e envolvimento de outros órgãos que não a pele, têm sido relatados. Em casos de reações alérgicas graves, procure seu médico, pois será necessária a interrupção do tratamento e monitoração cuidadosa. Precauções para grupos de pacientes especiais. Se você apresenta diabetes, obesidade, alcoolismo ou distúrbios do metabolismo lipídico e está sob tratamento com Roacutan, pode ser necessário realizar exames dos valores lipídicos e glicemia mais frequentemente. Se você é portador ou tem suspeita de diabetes, recomenda-se a verificação frequente dos níveis da glicose sanguínea. Altos níveis sanguíneos de glicose em jejum e novos casos de diabetes foram diagnosticados durante a terapêutica com Roacutan. Homens e mulheres com potencial reprodutivo. Fertilidade. A isotretinoína, em doses terapêuticas, não afeta o número, a motilidade e a morfologia dos espermatozoides e não compromete a formação e o desenvolvimento do embrião, por parte dos homens que tomam a isotretinoína. Teste de gravidez. Mulheres com potencial reprodutivo devem realizar teste de gravidez antes do tratamento, durante o tratamento e 5 semanas após o término do tratamento com Roacutan. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Contracepção. Roacutan, por ser teratogênico, mulheres com potencial reprodutivo devem cumprir com as informações presentes no material informativo disponível na página de medicamentos Roche no site www.roche.com.br. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Material informativo. Mulheres com potencial reprodutivo devem utilizar pelo menos um método contraceptivo altamente eficaz, e deste método independente do utilizador, ou 2 métodos contraceptivos complementares dependentes do utilizador. Contracepção deve ser utilizada por pelo menos um mês antes do início do tratamento com Roacutan, durante o tratamento e um mês após a descontinuação do tratamento, mesmo em pacientes com amenorreia, ausência de menstruação. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Pacientes pediátricos. O uso de Roacutan em pacientes com idade inferior a 12 anos não foi estudado.
Pacientes idosos. Os estudos com isotretinoína em pacientes acima de 65 anos são experimentais em outras condições que não a acne. Como pacientes idosos podem apresentar diminuição da função renal e dislipidemias decorrentes da idade, recomenda-se acompanhamento e monitorização frequente dos níveis séricos de creatinina, colesterol, triglicérides e da função renal. Pacientes do sexo masculino. Os dados atuais mostram que os níveis de exposição materna ao sêmen e fluido seminal em usuários de Roacuta não são suficientes para representar risco de teratogenicidade. Os pacientes do sexo masculino devem ser orientados a não repassar a medicação a outras pessoas, principalmente do sexo feminino. Precauções adicionais: nunca repasse o medicamento a outras pessoas e devolva as cápsulas não utilizadas ao farmacêutico responsável no final do tratamento. A doação de sangue deve ser evitada durante e até um mês após o término do tratamento com Roacuta. Preparações de microdoses de progesterona como método contraceptivo podem ser inadequadas durante o tratamento com Roacuta. Roacuta não deve ser utilizado por outras vias que não a recomendada nesta bula. Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas. Por causa da possibilidade de diminuição da visão noturna, você deve tomar cuidado ao dirigir veículo ou operar máquinas. Até o momento, não há informações de que isotretinoína possa causar doping. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Material informativo. Para informações adicionais, favor consultar o material disponível na página de medicamentos Roche no site www.roche.com.br. Principais interações medicamentosas. Você deve evitar o uso conjunto de Roacuta e vitamina A, pois os sintomas do aumento excessivo de vitamina podem ser intensificados. Como o uso de tetraciclinas e derivados com Roacuta pode causar elevação na pressão intracraniana, com sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos e distúrbios visuais, sua combinação é contraindicada. O tratamento conjunto de Roacuta com carbamazepina ou fenitoína pode resultar em redução na concentração plasmática de carbamazepina ou fenitoína, sendo recomendado o controle dos níveis séricos desses fármacos durante o tratamento com isotretinoína. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula, e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!